Livro de João, capítulo 37. Os discursos humanos estavam chegando ao fim. Eliú havia descrito as tempestades de Deus. E as tempestades de Deus haviam chegado, não como metáfora, como realidade. Eliú começou com algo raro, vulnerabilidade física diante do que descrevia. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. O coração de Eliú batendo forte. A voz de Deus como trovão. Os relâmpagos contínuos de uma ponta a outra do céu. Eliú havia começado o discurso para defender Deus contra Jó. Mas aqui, descrevendo a tempestade, ele havia perdido o controle do argumento. Porque a tempestade não precisava de defesa. Ela precisava de silêncio. E Eliú, sem perceber, estava sendo levado pelo mesmo espanto que levaria todos ao silêncio em breve. E a descrição continuou com a largura de toda a criação meteorológica. Deus manda que caia neve sobre a terra, e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul, e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens, e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Neve, chuva forte, gelo, tempestades do sul, frio do norte, todo o vocabulário climático como vocabulário divino. E a linha mais inesperada, Deus faz cair chuva, ou para castigar, ou para mostrar que tem amor por nós. Os mesmos fenômenos podem ser castigo ou amor, dependendo não da natureza do fenômeno, mas do propósito do Deus que o envia. Era a teologia mais sofisticada que Eliú havia formulado. E ela era verdade. E então Eliú virou diretamente para Jó, mas desta vez com humildade genuína. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Havia uma beleza aqui que os três amigos nunca haviam alcançado. Eliú reconhecia a sua própria pequenez. Não somos capazes de pensar com clareza. Não teria o atrevimento de discutir com Deus. Por um momento, apenas por um momento, Eliú parou de acusar e começou a contemplar. E nessa contemplação algo verdadeiro emergiu. E então o final, o mais belo de todos os versos de Eliú. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. O sol escondido pelas nuvens, e revelado depois. A luz dourada do norte. A glória que enche de admiração. E então a última linha de Eliú, que funcionava como uma advertência involuntária a si mesmo. Ele não dá importância aos que acham que são sábios. Os que acham que são sábios. Eliú havia começado o capítulo 32 dizendo: quem está falando com você é realmente um sábio. E terminava dizendo: Deus não dá importância aos que acham que são sábios, sem perceber que havia escrito sua própria avaliação. Aqui terminam as palavras de Jó. Esse havia sido o ponto final do capítulo 31.
Agora, depois de Eliú, chegava o ponto final diferente. Não palavras escritas. Um silêncio. O silêncio que vem quando a tempestade toma conta de tudo. Quando o trovão é tão próximo que a conversa para por conta própria. Quando a grandiosidade da criação lembra a todos que os argumentos humanos, por mais eloquentes que sejam, são sussurros diante do universo. Eliú havia falado 4 discursos. Havia prometido algo diferente. Havia entregue algo genuinamente melhor do que os 3 amigos em alguns momentos. Havia falhado na aplicação, como todos os outros. E agora, no meio da tempestade que havia descrito, ele se calou, porque o trovão falava mais alto. E do meio do trovão, uma voz estava prestes a falar. Não a voz de Eliú. Não a voz dos 3 amigos. A voz que havia criado as nuvens que Eliú estava descrevendo. A voz que havia pendurado a terra sobre o nada que Jó havia contemplado. A voz que havia estabelecido a sabedoria antes da criação. Do meio do redemoinho. A resposta estava chegando. Creia, Jesus te ama e Ele vive.